Bora, Fel, para as últimas notícias do Corinthians, direto do CT, Joaquim Grava com Arilton Nascimento, trazendo as últimas do Timão. E nessa terça-feira caiu uma bomba no colo do Corinthians sobre o Félix Torres, hein? Meu amigo. Se liga também as informações sobre a arbitragem. O Corinthians que pediu para mudar o cara do VAR, o Caio Max, né? Que xingou o Corinthians nas redes sociais e vai estar lá no VAR tranquilamente comandando o jogo. Então deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Coringão. Então sem mais enrolações, bora pro vídeo. Daronco vai apitar e a única pessoa capaz de encarar no muque o Daronco... Só uma pessoa. Só uma pessoa, e ela está no nosso telão. Está conosco, é o maior bíceps, pelo menos da Zona Leste de São Paulo, Mari, não Olha é? ela arrumando o cabelo, cara. Tudo bem, Lili Nascimento, traíra? Coceira no ombro, não sei porquê. Tudo bem? Bom dia para vocês, amigos, a todos que estão acompanhando o Sport Center. Estou aqui em frente ao CT Joaquim Grava, a movimentação é grande, né, de torcedores esperando para conseguir um autógrafo, tirar uma foto. Muitos mini jogadores chegaram aqui também, estão aqui na porta, mas é concentração total para a partida de amanhã. Inclusive eu vi o Nicolete falando, né, que uma eliminação para o Palmeiras pode ser muito ruim, gerar uma crise. É a mesma coisa aqui para o lado do Corinthians, tá? Porque o Corinthians, se consegue eliminar o Palmeiras, então é um triunfo aí, né, para a equipe, depois de já ter vencido o Campeonato Paulista em cima do Alviverde. Mas se é eliminado, resta apenas o Campeonato Brasileiro e o Corinthians não vai muito bem na competição. Então, de fato, um jogo importantíssimo, apesar de ter a vantagem, sabe o quão é difícil jogar no Allianz Parque. A equipe faz o último treino na tarde de hoje aqui no CT Joaquim Grava, depois concentração total para a partida de amanhã. Desfalques apenas o Maicon e o Hugo, né? O Maicon, a lesão na posterior da coxa direita, o Hugo que passou por uma cirurgia para retirada de uma hérnia inguinal, então os dois não estarão à disposição, mas o restante do elenco sim, inclusive o Dorival poupou muitos titulares, né? No último jogo contra o Fortaleza, colocou 5 deles na segunda etapa, mas respeitando aí o tanto que ele poderia utilizar esses jogadores até 50 minutos, então ele deve ter todos esses jogadores bem fisicamente para a partida de amanhã. O Nicolete estava falando sobre a nova contratação do Palmeiras, né? Aqui pro lado do Corinthians, o Dorival ainda está aguardando pelo menos os 4 jogadores que ele pediu quando chegou ao clube. Até agora nenhuma contratação, só que aí a situação fica um pouquinho complicada, porque o Corinthians está correndo o risco aí de sofrer um transfer ban, não conseguir mais contratar nessa janela de transferências por conta da dívida com o Santos Laguna do México, em relação a contratação do Félix Torres. O Corinthians pagou apenas a primeira parcela em maio do ano passado, desde então não pagou o compromisso que tinha com o Santos Laguna. Santos Laguna chegou a entrar com o processo, o Corinthians recorreu, foi negado então, aí o Corinthians precisa acertar o valor de mais ou menos 34 milhões de reais até o dia 11 de agosto. Todas as informações sobre isso, sobre essa dívida, o que pode acontecer, estão no ESPN.com. O João Felipe França publicou lá tudo em detalhe, explicando para o fã de esportes, mas a situação fica complicada se não puder mais contratar. Fora isso, concentração total na partida de amanhã. Eu volto ao longo do Sport Center para falar mais sobre a preparação alvinegra, amigos. 11 de agosto, daqui a 6 dias, né? É isso. Hoje é dia 5, então 34 milhões no dia 11 de agosto. É quente. Vamos falar do Corinthians. O Corinthians tem novidade, viu, professor? E é boa. E ultimamente, as novidades que aparecem no Corinthians, mais boas ou mais ruins? Luiz, olha lá o que tá escrito lá. Ó. Transfer ban por causa de Félix Torres. Figurinha da Lili agora. É uma possibilidade. Olha aí, na nossa tela tem um resumo da história. O histórico de Félix Torres no Corinthians. Foi contratado junto ao Santos Laguna do México em janeiro de 2024, do ano passado. Fez a estreia em janeiro mesmo do ano passado, tem um gol até agora, marcado em 12 de março deste ano. Primeira expulsão foi contra o Palmeiras, no segundo jogo da final do Paulista, que o Corinthians acabou sendo campeão. Esse gol do Félix Torres é contra o Barcelona, e não adiantou nada, porque precisava de 3 gols. No geral, ele tem 77 jogos, 1 gol, 11 amarelos, bastante amarelo, né? Mas zagueiro, e 2 vermelhos. E muitos sustos. Muitos sustos. Faltou ali na tela, professor, muitos sustos. É que um parênteses, muitos sustos. Difícil contabilizar. O Corinthians com Félix Torres em campo, 52,8% de aproveitamento, 0,83 gol sofrido por partida. A tela é cruel com o jogador ou um jogador mesmo que tem sido cruel com a torcida? E cruel é aquele valor que você vai ler lá embaixo. Corinthians tem que pagar... E o prazo? Professor, me faz rir, professor. Corinthians tem que pagar 34 milhões. Quanto?
34 milhões de reais até 11 de agosto, que é segunda-feira. Eita! Segunda-feira que Tem nem vem. uma semana? Daqui a 6 dias, o Corinthians tem que pagar 34 milhões, senão vai sofrer o transfer ban, que, em resumo, proíbe o time de fazer qualquer transação, né? De inscrever novos jogadores, por exemplo. Esses 34 milhões... Alguém lembra o time? Me fugiu Santos agora. Laguna? Santos Laguna. Apareceu ali na tela, é verdade. Obrigado, André. Legal do México. Professor, os problemas não param de aparecer, hein? Então, o Corinthians é um microcosmo das grandes bagunças do futebol brasileiro, né? Ele é um espelho de coisas, e mais uma vez é um espelho. Essa história de transfer ban tem uma característica muito peculiar. Outros torcedores de outros clubes que estiveram ameaçados de transfer ban hão de lembrar que, ironicamente, o transfer ban está geralmente ligado a um jogador que, digamos, não é propriamente um protagonista, não é propriamente um... Não, professor, nem sempre. Não é? Muitas vezes não. Muitas o Santos já vezes. teve alguns e não eram jogadores protagonistas. Não, então, é isso que eu estou falando. Ah, tá. Nunca é de um protagonista. Pensei que você estava falando que às vezes era de um Não, protagonista. eu não lembro de transfer ban por causa de jogador protagonista. Eu lembro sempre da notícia do valor, do prazo e da surpresa sobre por causa de que jogador que é o transfer ban. Que é uma amostra de como o futebol brasileiro é mal gerido, né? Mas eu vou te falar uma coisa, minha opinião, vê se você concorda. Seja um protagonista ou não, é um absurdo. Claro, claro. É um absurdo. Claro, o transfer ban sempre. vem porque você não pagou o clube, porque você... Claro. Sendo o cara o melhor do time ou um nada no time, é um absurdo o clube chegar nesse... Sem dúvida, não pode dever. É sempre um absurdo. Mas o torcedor fica mais pé da vida quando o o jogador... transfer ban é por causa do cara que não é o protagonista, aí é de lascar. Né? Aí o torcedor fica, pô... É, mais uma das do Corinthians. Mateuzinho foi assim, Ranielli até hoje com Cuiabá é assim, o próprio Galo Olha, com o Tagere, se eu não me engano, isso teve que eu ia isso. falar. O problema é o Corinthians. O Garro e o... Lembra do Matias Rojas? Rojas também. Esses outro dois bem ainda não está Nossa, definido, ainda está em andamento. Aí o que pode acontecer? Pode vir mais problemas para o Corinthians por causa do Garro e do Rojas. E tudo o Ranielli e o Cuiabá vive cobrando e com razão. São bolas de neve. Agora, o caso do transfer ban é sempre mais grave porque você tem um prazo. Esse prazo é curtíssimo. Né? O Corinthians vai ter que E é tirar dinheiro, esse dinheiro de algum outro lugar. Essas coisas devia pensar antes. Não pode botar a mão nesse tipo de cumbuca. Não só o Corinthians. A gente está falando do Corinthians, eu podia estar falando de outros clubes que sofreram ameaça de transfer ban. Isso é uma... Não só ameaça, né? O próprio transfer ban. De fato. O Cruzeiro chegou a perder pontos numa Série B. Perdeu na Série B. Começou uma Série B com pontos a menos. Exatamente. Por conta disso. Então é uma prática, mais uma dessas práticas nefastas do futebol brasileiro, né? Que no caso particular do Corinthians campeiam, né? Toda hora, por isso que eu perguntei se a notícia era boa ou ruim, porque Dia é desses só dinheiro que sai. Eu vi alguém falando, confesso que eu não me lembro quem, senão óbvio que eu ia citar aqui, mas concordei com essa fala, que deveria ter, a gente fala muito em fair play financeiro, na Europa tem, aqui tem, isso deveria ser assim, crucial, fair play financeiro. Não pagou? Tá fora. É básico. Concordo. Perde ponto, não sei, algum tipo de punição. Ou perde ponto, ou fica fora do campeonato, ou não pode o time continuar participando de competições, sendo que ele não paga ninguém. Ele não paga jogador, ele não paga o clube de onde ele trouxe o jogador, e continua contratando, e continua disputando o campeonato. E às vezes aquele time que não teve o seu pagamento, não recebeu, é prejudicado. O Cuiabá reclamou muito disso. O Tajeres com reclamou razão. muito disso. O Tajeres e vários clubes. Isso, o fair play financeiro deveria cuidar muito disso. Vocês concordam? Isso é prioridade. Nesse caso específico, houve uma contestação do Santos Laguna, e aí, nesse momento, deu-se razão para o Santos Laguna. Nem sempre quem contesta tem razão ou ganha a razão, né? Mas é uma negociação nebulosa, né? É uma negociação que dá brecha para esse tipo de coisa, que é uma prática do futebol brasileiro e do Corinthians. Há coisas inacreditáveis no futebol, né? Que a gente, pensando na vida normal do dia a dia, né, do cidadão comum, fica imaginando como são possíveis. Por exemplo, a gente está falando do Corinthians, das reclamações todas que tem tido os clubes que venderam jogadores para o Corinthians e que não receberam. No caso aí, o Santos Laguna vai até a FIFA e corre esse processo de transfer ban. Mas a gente viu, ano passado, uma situação, esse ano, né, Bel? Que era o caso do Thiago Maia, que o Inter comprou do Flamengo, não pagou,
e estava revendendo para o Santos por um valor maior. Olha só. Acabou que na última hora o Santos não aceitou, mas já estava encaminhado o negócio. E assim, na maior das caras de pau possível. Não sei, comprei, não paguei, vou revender e ganhar algum troco em cima. Por isso que o Flamengo hoje só vende à vista para clube brasileiro. O Botafogo comprou o zagueiro Jair do Santos. Já o vendeu para o Nottingham Forest e não pagou ao Santos. E o Santos reclamou, reclamou com razão, ou está reclamando, de um tipo de ação que ele também faz. De comprar jogador e não pagar. Olha a bola de neve. Então, mas aí é que sério, que cara. todo mundo só estrila quando é no seu bolso, né? Pois é, isso que eu estou dizendo. Quando te beneficia, ninguém para essa roda viva, né? Essa loucura dos O calotes. Santos está lá reclamando do Botafogo. O Santos está errado de reclamar? Não. Mas ele está reclamando de algo que ele também faz. O quê? Olha, eu faço, mas você não pode fazer comigo. Como é que é isso aí? Me explica. Isso só vai mudar na hora que for lei no futebol brasileiro. Pois é. O fair play financeiro for colocado em prática. Acontecer, você vê em ligas, por exemplo, como a Bundesliga, como a própria La Liga, você não tem condição, você não inscreve o jogador, você vai pagar por isso, você vai ter punição esportiva. Você pega a Itália, onde clubes tradicionais decretaram falência, agora na Holanda, o Vitesse, o segundo clube mais antigo com problemas financeiros, vai deixar o futebol profissional do país. O Boa Vista foi para que divisão? Então, assim, é o tipo de coisa que tem que acontecer. É inaceitável. O Bordeaux, na França, é inaceitável. E vira uma bagunça. E assim, não foi ela que eu ouvi, mas eu lembrei que ela reclamou disso também. A Leila Pereira reclamou. Falou assim, tem um monte de clube aí que continua contratando, continua disputando o campeonato. E aí? Sem pagar? Tá certo. E assim, você olha, a gente naturaliza muitas vezes a palavra vexame. Isso pra mim é vexame. O Corinthians tem feito com esse tipo de situação, é vexame. Não é o único clube do Brasil, como o professor falou, o Eugênio já lembrou de outros casos. Mas é inaceitável você naturalizar esse tipo de prática, porque além da questão de ser injusto, você está cometendo uma injustiça contra o clube, tem influência esportiva pra mim. Porque o dinheiro que esse clube não recebe, ele não tem condição de contratar, muitas vezes, um atleta que seria substituto ou para preencher outra lacuna. Então, um clube que realmente tem uma... um outro time tem uma dívida com ele e ele é rebaixado, por exemplo, com o Cuiabá, quanto que, de repente, isso não influenciou esportivamente para que esse time não tivesse contratado outro jogador? Então, assim, se naturaliza, tudo bem, dentro de esse tipo de dívida, esse tipo de calote... E isso tem influência total no campo. Quem falou sobre isso recentemente, um cenário difícil para ele no momento, que é o Vasco, que são as críticas, que são erros que o Pedrinho tem cometido como presidente lá do Vasco, mas ele falou, quando ele foi cobrado por reforço, ele falou, não vou fazer que nem certos clubes que não tem dinheiro e vou sair contratando um monte de gente porque estão pedindo para contratar sem ter dinheiro para pagar. Mas é uma roda viva, porque é um pacto entre caloteiros, né? Como você falou, que reclama hoje também fez ontem ou fará amanhã. É a mesma história da arbitragem. Reclama quando é prejudicado, mas quando é beneficiado... Isso aí tem um nome só que é calote. Como é que é, professor? Pacto entre caloteiros? Entre caloteiros. Eles fazem um pacto, né, para a roda continuar girando. É isso, alguém tem que estancar isso aí. Tem um projeto aí, né, uma promessa, vamos colocar dessa forma, do atual presidente da CBF, Samir Chaldi, que vai ser instalado o fair play financeiro no futebol brasileiro, né? Ele fala também de melhorias na arbitragem, de outras coisas que ele está pensando aí em propor. Já tem alguns meses que ele assumiu a CBF, ainda não transformou isso em algo público, prático, né? Mas diz que está trabalhando nesse processo. Se vier a questão do fair play financeiro, eu acho importante para regularizar, para organizar, para dar seriedade e transparência ao futebol brasileiro. Para que a gente não canse de ver clubes na situação que o Corinthians está passando. Porque não por acaso, desculpa... Imagina. Donkey, mas não por acaso os únicos que têm que se manifestado a favor de parar isso aí são os que têm dinheiro. E tá certo, eles têm dinheiro por mérito deles. Mas você não vê, o caloteiro só chia quando o calote é em cima dele, né? As pingas que ele tomou, vale. Os tombos que ele leva, não. Então é uma questão de tudo moral, né? Tem que parar isso aí, porque não está certo dever para ninguém. E para mim, no caso do Corinthians, escancar ainda mais a incompetência de gestão, porque olha quanto dinheiro o Corinthians mexe, o quanto que dinheiro ele arrecada, o potencial que ele tem, mesmo assim você cometer
ter tantos problemas, ser tão recorrente o assunto de direção, o assunto financeiro do Corinthians, para um clube que arrecada tanto, lógico, outros também fazem esses tipos de problemas, mas assim, e até pelos casos de polícia que a gente está vendo do Corinthians, é disparado, acho que das administrações a mais questionável do futebol brasileiro. Olha, em São Paulo é assim, eu vou na padaria, vou na escola do meu filho, o dentista, o André Moreira, meu amigo dentista, fanático palmeirense, só se fala do derby há 2 dias do jogo. É impressionante. E aí os dois times com essa estratégia, né, o Tom, de poupar os jogadores, claro que é muito importante. O derby fica até maior, aparentemente, no primeiro encontro deles na Copa do Brasil, né, a ponto de deixar os técnicos irritados ali. É a tal da tensão pré-derby, né? Dá pra entender, né? Eu elogiei seu figurino no início, mas ele completa melhor ainda, viu? É cada vez melhor, viu Edu? Figurino da SPN não é mole, não. Futebol, né? Porque pois são, claro, 4 milhões, Edu, 740 mil reais em jogo. Eu acho que isso traz muito do que a Copa do Brasil se tornou para os clubes brasileiros, ao ponto deles pouparem jogadores na principal competição do país para jogar as Copas. Então eu acho que isso traz um peso principalmente para o Corinthians, que vive uma situação financeira complicada. Mas para o Palmeiras, que fatura bilhão, né? Passou a casa de 1 bilhão na temporada passada. 4 milhões, o que são 4 milhões? Mas passando para a semifinal são 9, o campeão ganha 33, então é claro que além do título tem muita coisa em jogo. E em jogo também tem essa questão de esconder o jogo, né? Porque o que vimos no fim de semana não veremos nesse jogo de meio de semana, não é, Edu? De 2 equipes que pouparam jogadores, a questão física pesa bastante. Lógico que o Palmeiras talvez tenha um pouco a mais de variação, de opções, né, para surpreender o adversário. O Corinthians trabalha na conta do chá hoje e a gente sabe que são poucos aqueles que conseguem mudar a história do jogo. E esses normalmente começam a partida. Então é um Corinthians que começa com 1-0, é uma vantagem que não pode ser desconsiderada. Por mais que jogue fora de casa, num gramado sintético, é um time que sabe se defender. Vamos lembrar que, por mais que o Corinthians não tenha o favoritismo, e acho que não tem, né, contando 180 minutos, tem um técnico que conhece muito bem essa competição. O Dorival Júnior, ele soube lidar em várias oportunidades em outros clubes com cenários como esse que vai enfrentar no Allianz Parque. Então, isso também tem que ser muito levado em consideração. Só que tem um Palmeiras que já conquistou a competição com esse técnico, com grande parte desse grupo, que também conseguiu lidar com adversidades no mata-mata e que jogando em casa vai ser o time que vai pressionar desde o início. Eu acho que vai lembrar muito, e eu acho isso muito por conta das características dos times, o jogo contra o Botafogo no Mundial. Eu acho que isso pode trazer também um Palmeiras que pressione o adversário, que tente sufocar o Corinthians, vai precisar fazer um gol. Se fizer um gol no início, o jogo também ganha outro contexto. A gente não sabe até que ponto o Corinthians vai jogar com linhas baixas nessa partida, a quantidade de tempo, e não dá para jogar o tempo inteiro lá atrás, vai precisar sair um pouco mais, vai precisar explorar um trio de ataque que é muito criativo. Então é um jogo de muitas opções, né, dos dois lados, Edu. Opções de variação de jogo e principalmente de peças do Palmeiras, opções de postura do Corinthians, né? Ora tentando realmente segurar o resultado, jogando lá atrás, ora tentando explorar esse ataque que tem um pouco mais de criatividade, diria até que mais criatividade do que o ataque do Palmeiras, inclusive, né, que a gente tem criticado tanto que ainda não conseguiu encaixar a sua referência, né? Por exemplo, Flaco Lopes entrou contra o Vitória, até conseguiu fazer um gol, eu acho até foi o artilheiro do Palmeiras na temporada passada, mas ainda não se firmou, né? Não consegue ser o cara incontestável no ataque. O Corinthians tem os seus incontestáveis, por isso deixa o jogo bem interessante, com uma pequena vantagem, mas boa vantagem do Corinthians, mas um Palmeiras do outro lado que sabe muito bem lidar com esse tipo de cenário também. Então é isso aí, mano, mais uma bomba caindo no colo do Corinthians, justamente do Félix Torres, um zagueiro, pelo amor de Deus, mas tem que pagar, e tem muita gente que quer Augusto de volta ainda, né? Querem Augusto de volta, né? Não pagava ninguém, salário atrasado, e
Tem gente que quer a volta desse cara ainda e a sua equipe aí. Pelo amor de Deus, mano. Só que, mano, falando da imprensa, mano, os caras só pedem fair play financeiro quando é com o Corinthians, né? Engraçado, cara, na época que o Flamengo devia todo mundo, será que eles pediam fair play financeiro? Claro que não, mano. É, tipo, os caras querem não ter que banir o Corinthians. Você viu o Abel Neto ali, ia falar que tinha que banir. Imagina se o Corinthians é banido do futebol. Metade desses caras aí perde o emprego, mano. Que o Corinthians é o que dá audiência. Corinthians, querendo ou não, o Flamengo. Palmeiras, São Paulo, Santos, Internacional, Atlético Mineiro, Cruzeiro, esses times não dão audiência. Se dependesse desses times aí, esses programas já tinham fechado faz tempo. Então, o Corinthians é a massa, mano. Então, os caras falam umas paradas. E fair play financeiro é o quanto você arrecada. O Corinthians arrecada hoje, vai, 1 bilhão, 1 bilhão e 100 de faturamento. Poderia gastar até 1 bilhão e 100 em contratações. Então, e outra, mano, se o Corinthians for banido, por exemplo, eu só gosto do Corinthians, tá ligado? Eu odeio futebol brasileiro, eu não gosto, não assisto outros jogos, não assisto Palmeiras, Flamengo, eu gosto do Corinthians. Se o Corinthians acabar, pra mim, mano, eu vou escolher um time na Inglaterra, na Premier League, onde eu gosto de assistir pra caramba. Eu assisto mais Premier League do que futebol brasileiro. Mano, tem vários gols a rodada, assim, que eu nem assisto, cara. Tipo, eu só assisto o jogo do Corinthians. Se no meio do jogo do Corinthians aparecer algum gol de uma rodada, até assisto, mas eu procurar gol de rodada, essas coisas, não, cara. E pra mim é Corinthians, um dia eu sou fanático pra caramba, é Corinthians, não tem essa. Mas, né, deixe seu like, inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Corinthians, nenhuma informação. Então até o próximo vídeo, valeu, é nóis.